Boa tarde. Vamos dar início ao terceiro módulo desse simpósio, para que a gente não tenha atrasos, como aconteceu de manhã. Espero que todos tenham almoçado bem. Muito bem. Com quase todos aqui, vamos recomeçar, então, módulo 3, módulo 4, aprendendo com ela. Para a primeira palestra, é sobre genética, novos genes. Eu chamo a professora Melinda Beccari, é bióloga, pós-graduanda do mestrado do Centro de Estudo do Genoma Humano. Bom, boa tarde a todos. Como ela disse, eu sou a Melinda, sou aluna de mestrado lá do Centro de Estudo do Genoma Humano. E eu vou falar um pouquinho para vocês da parte genética da doença e vou focar principalmente nos novos genes que foram descritos nos últimos 2 anos. E, bom, eu pensei em começar com um histórico, mas não um histórico assim, os tipos de estudos que foram feitos. Um histórico de pesquisas num sentido mais numérico. Então, o primeiro gene que foi associado a ela foi a SOD1. Ele foi descoberto em 1993. Aí, num período de 1993 a 2002, foram descobertos 5 novos genes para a doença. Então, eu decidi fazer um filtro na pesquisa num banco de dados de publicações chamado de PubMed. Então, eu coloquei no filtro de pesquisa para achar no título ALS, que é a esclerose lateral amiotrófica, sigla em inglês, e do período do começo de 93 até o final de 2002. E essa pesquisa me retornou 627 publicações sobre a doença. E depois eu decidi fazer a mesma coisa para o período seguinte. Então, de 2003 a 2011, sabemos que foram 13 novos genes associados à doença. E com esse mesmo filtro de pesquisa, vi que foram 1.624 publicações sobre esclerose lateral amiotrófica. Então, o que isso significa? Nós tivemos um aumento muito grande na quantidade de pesquisas com a doença. E várias das informações que a gente traz aqui são bem recentes, porque o estudo está começando a ganhar gente que trabalha com isso agora. E o que é interessante também é que nesses 2 períodos, um trabalho em cada 125 descreve um novo gene associado à doença. Nesses 2 períodos, essa razão foi mais ou menos a mesma. Então, esse daqui é um gráfico que mostra o total de genes descobertos para a doença ao longo do tempo. Então, nesse primeiro período, a gente vê aqui, nós temos a SOD1. Depois, outro gene foi descoberto em 1998. E de 2000 para cá, a gente vê esse aumento muito grande, não só de genes associados, mas também de publicações. Mas assim, todo mundo fala gene isso, gene aquilo. Eu pensei, antes de começar de fato a falar dos genes, em falar como que esses genes eles são descobertos pelos cientistas. Então, um princípio importante é que acontece na formação de gametas, na meiose, é o que a gente chama de recombinação. É quando cromossomos homólogos, ou seja, um par de cromossomo 9 com outro cromossomo 9, por exemplo, eles trocam segmentos. Então, os genes que estão contidos no mesmo cromossomo, eles tendem a ser herdados juntos. Mas, por causa de eventos de recombinação, que são tanto quanto frequentes, às vezes eles podem, assim, não ser, os alelos não são herdados juntos. E, baseando-se nisso, o que a gente pode fazer? Com os casos familiares, a gente consegue fazer o que a gente chama de estudos de ligação. Ou seja, nos cromossomos a gente conhece várias variantes ou polimorfismos que a gente pode olhar no genótipo inteiro dos pacientes e dos familiares que não têm a doença. E tentar descobrir que regiões que segregam junto com a doença. Acho que isso fica mais claro com essa figura. Então, nós temos aqui os pacientes que são afetados de alguma forma, e nesse estudo mostra que essas variantes estão descritas com um número aqui, 4 ou 5, 4 ou 3, e analisando uma árvore, um heredograma, junto com esses dados, os cientistas perceberam, por exemplo, nesse caso, que é um gene que eu vou falar para vocês, que essa região entre o 4 e o 2
ela foi herdada por todos que possuíam os sintomas. Então, dessa forma, a gente delimita a região que pode ter o gene que está mutado, e sabendo a região, a gente olha os genes candidatos, procura por mutações. Então, são a partir desses estudos que os novos genes são descritos. E, bom, uma diferença importante, que todos saibam também, é entre genes causadores e genes associados. O que classifica um gene como causador? Primeiro, ele tem que ser encontrado apenas em pacientes. Ele não pode ser encontrado em controles, e tem que ser feito um bom estudo com um número razoável de controles para isso. Além disso, estudos funcionais que mostrem que esse gene está envolvido de alguma forma com a patogênese da doença. Então, nós temos, por exemplo, modelos in vitro, como as células tronco-iPS, ou seja, são células tronco pluripotentes reprogramadas. Então, por exemplo, o que se pode fazer? Pega um pedaço de pele e já se consegue transformar esse pedaço de pele e reprogramá-lo em neurônio. Transforma ele em iPS, depois num neurônio. E se fizer isso com uma célula de paciente, você consegue entender o que mais ou menos está acontecendo com o neurônio, por que ele está se comportando daquela maneira, o que pode gerar doença. O que se pode fazer também são camundongos que a gente chama de knockout, ou seja, aquele camundongo ele é geneticamente modificado para não ter expressão daquele gene, e assim analisar os efeitos que ele tem. A gente chama isso de estudos funcionais. Os genes associados, eles podem estar de alguma forma relacionados com a doença. Então, eles normalmente são encontrados em estudos com grande número de pacientes com esclerose lateral amiotrófica esporádica, e também essas variantes elas podem aparecer em controles, mas elas aparecem em uma frequência muito mais baixa. Seriam caracterizados como um fator de risco, por exemplo. Então, afinal de contas, quais são esses genes causadores ou associados? Então, como foi falado bastante ontem no início do simpósio, existem vários mecanismos, várias vias que são afetadas pelos diferentes genes. Então, no caso da doença, a gente tem, por exemplo, o estresse do retículo endoplasmático, tem acúmulo de espécies reativas de oxigênio, proteínas mal formadas, excitotoxicidade. Enfim, são várias vias que podem culminar nos mesmos sintomas, ou na morte do neurônio motor. Então, a primeira delas é o estresse oxidativo, também que esse não é um dos novos genes, mas é um dos principais. É a SOD1 e ela é responsável por 20% dos casos familiares. É por isso que eu escolhi falar dele para vocês. Então, ele foi descrito em 1993 e o que acontece é que a proteína que é produzida a partir desse gene, ela possui um ganho de função quando mutada. E esse ganho de função acaba sendo tóxico para a célula. E o que acontece? O estresse oxidativo ele é gerado por um desbalanço entre a criação e a remoção de espécies reativas de oxigênio. Então, essas espécies reativas de oxigênio vão acumulando até que a célula atinge seu limiar e acaba morrendo. Ela atinge seu limite crítico. E o que foi visto também é que os RNAs mensageiros é que são mais afetados por esse estresse oxidativo. Ou seja, isso afetaria não só assim, a via da própria SOD1, mas afetaria várias outras proteínas também. Bom, uma outra via é de processamento de RNA. Então, para essa via temos descritos 4 genes: a fenotaxina, o gene da FUS, angiogeninas, o TARDBP. E desses eu escolhi falar tanto da FUS quanto da TARDBP, porque também eles são responsáveis por um número muito grande de casos. A TARDBP ela codifica uma proteína chamada de CDP43, e essa proteína está muito envolvida nos agregados proteicos, ou seja, os agregados dentro do neurônio, e por mais que às vezes aquele paciente não tenha mutação nesse gene, essa proteína é encontrada também nesses agregados. E ela é uma proteína nuclear, então a localização dela no citoplasma, alguns cientistas acreditam que isso seja um marcador para o início da doença, seja algo que aconteça no início dos sintomas, nas fases iniciais da doença. Então, a FUS, a TARDBP e a SOD, as três elas formam essas inclusões citoplasmáticas. E qual que é a importância dessas inclusões? Primeiro que elas podem ser tóxicas para as células, e segundo que a gente olhando as proteínas que estão ali, a gente pode entender um pouquinho mais sobre as vias envolvidas na patogênese da ELA. A FUS ela é responsável por 4% dos casos familiares, e
alterações nesse gene foram identificadas em mais ou menos 1% dos casos esporádicos. Então, em cada 100 pacientes de caso esporádico, pode ter mutação na FUS. Então, no que a FUS está envolvida? Ela está envolvida na regulação da transcrição, no processamento de RNAs e microRNAs, e também no transporte de RNAs mensageiros. E, como eu disse para vocês, as mutações nesse gene geram esses grânulos intracelulares. A SOD, a talidopa e a FUS, juntas, são responsáveis por 30% dos casos familiares de ELA. Uma outra via, a via de sinalização e tráfego celular, também para essa via foram descritos 4 genes. Temos a alcina, a VAP-B, o gene da FIB4 e a optineurina, que é um desses que foi descrito recentemente. Então, a optineurina, ela foi encontrada primeiro numa família japonesa, com muita consanguinidade. Então, você vê que nessa família existem 2 casos. E depois que eles fizeram aquele estudo de ligação para encontrar a região, eles encontraram mutação no gene da optineurina. E a primeira mutação encontrada foi uma deleção de todo esse pedaço aqui. Ou seja, deleta o exon 5, então você não tem um pedaço da proteína e ela não consegue funcionar corretamente. Além desse caso, foram descobertos mais um caso esporádico, mais umas 2 famílias, foram encontradas essas 2 mutações. São 2 substituições de aminoácidos. Essa aqui é 398X e E478G. Então, essas mutações aqui mostradas para vocês. Então, a gente pode dizer que a optineurina é um gene causador, primeiro porque foi encontrado apenas em pacientes, não foram encontradas mutações, ou essas mesmas mutações, em nenhum dos 6.800 controles testados, e foram feitos alguns estudos in vitro para que se mostrasse que ela realmente pode estar envolvida com a doença. E uma das mutações é de caráter recessivo, que essa aqui é 398X, e outra de caráter dominante, que é E478G. Ou seja, caráter recessivo precisa herdar 2 cópias dessa mutação para que o paciente desenvolva a doença. No caso da dominante, se ele herdar uma cópia, ele já vai desenvolver o quadro. Então, o que acontece? As mutações não permitem que a proteína gerada pelo gene iniba uma proteína que chama NF-κB. Então, essa proteína NF-κB está envolvida em vários processos dentro da célula, e desregulando essa proteína, vários processos acabam sendo desregulados também, e isso acaba levando à morte do neurônio motor. Aqui, essa mutação em específico, ela também leva à formação de inclusões citoplasmáticas, além das consequências da mutação. O que é interessante é que esse gene, antes ele estava descrito para uma doença completamente diferente, que é uma forma de glaucoma. Essa POG, que é de Primary Open Angle Glaucoma. E, bom, outra via descoberta recentemente é essa da excitotoxicidade do glutamato. Nela foi encontrada uma mutação nesse gene para a enzima D-aminoácido oxidase. Só que, nesse caso, ele ainda é caracterizado como um gene associado e não como um causador. Ainda faltam alguns estudos que estabeleçam ele como causador. Bom, de qualquer forma, ele seria responsável por uma forma autossômica dominante da doença. E a mutação ela foi encontrada em uma família, com 3 gerações que tinham pacientes. E, então, por que eles acham que essa proteína é responsável? O que ela pode fazer para acarretar na doença? Então, a atividade da proteína mutada, ela diminui, e de alguma forma essa proteína mutada consegue afetar a proteína normal. Então, os pacientes eles têm tanto uma cópia normal quanto uma cópia mutada. Mas a proteína gerada pela cópia mutada, ela consegue, de alguma forma, prejudicar a função da cópia normal. Por isso a gente chama isso de um efeito dominante negativo. Essa é uma versão de progressão rápida de ELA. E também existe a formação de agregados e uma tendência maior à apoptose, ou seja, morte celular programada dos neurônios. Uma outra via, que é a via de degradação proteica e de ubiquitina. Então, o que é essa ubiquitina? Ela é uma proteína que ela se liga àquelas proteínas que estão mal formadas ou que de alguma forma vão ser recicladas dentro da célula. E ela, a partir de uma maquinaria, chama essa maquinaria de degradação proteica.
E essa via foi associada recentemente a ela, então temos 2 genes aqui. Um deles associado, que é a proteína contendo valusina, e a ubiquilina 2, que é a única forma de ela que é ligada ao cromossomo X. Então, o que acontece nesses 2 casos é um processamento desregulado das proteínas. Então, a VCP ela foi encontrada em 5 pacientes de casos familiares, e a função dela seria identificar essas proteínas que estão de alguma forma alteradas ou que precisam ser recicladas para, assim, ela que identifica para mandar para a maquinaria. Então, com o mau funcionamento dela, a degradação proteica também fica desregulada. E para o ubiquilina 2, ele é um gene que causou, como eu disse para vocês, ligado ao cromossomo X. Então, ele também leva a problemas na degradação de proteínas, ele leva à formação desses agregados proteicos e uma consequente neurodegeneração. Então, existem alguns outros genes também. Esse daqui, descoberto em 1998, está associado a proteína tal associada ao microtúbulo, ou seja, faz parte da maquinaria do citoesqueleto. Nós temos também esses 3, descobertos recentemente. Temos a SPG11, da espataxina, temos o gene Sigma1, e esse daqui que é o mais importante de todos, que eu vou falar no final para vocês. A SPG11 ela foi descoberta a partir de um estudo em 25 famílias de países diferentes. Então, na Itália, no Brasil, Canadá, Japão e na Turquia. Ela é responsável por uma forma autossômica recessiva juvenil, e a sobrevivência é de longo prazo. Então, a doença começa muito mais cedo do que os casos que normalmente a gente vê, mas a progressão dela é muito mais lenta. E as mutações nesse gene, o que é interessante é que esse gene antes estava associado com uma doença só, que é a paraplegia espástica. Então, a gente pode ver que um gene ele pode estar afetando mais de uma característica clínica. Que nem nesse caso, esse gene ele foi associado à esclerose lateral amiotrófica. O gene Sigma1 ele também é uma forma recessiva juvenil, e a mutação que eles encontraram foi num local bem conservado da proteína. Então, isso leva a uma distribuição aberrante dessa proteína, e as células elas são menos resistentes à apoptose. E o que foi visto é que na verdade, essa proteína é um receptor, e ele tem atividade neuroprotetora. Então, quando ele está mutado, ele gera um quadro de ELA. E no caso, eles fizeram um estudo com camundongos knockout, ou seja, eles cortaram a expressão dessa proteína e viram que esse camundongo desenvolvia problemas motores. E esse é um tipo de estudo funcional, que eu falei para vocês. Bom, esse gene é a ORF72 do cromossomo 9. Por que eu falei que ele que eu considero agora um dos mais importantes? Ele é responsável por um número muito grande de casos. Então, o que acontece aqui é uma repetição de hexanucleotídeos. E o que eu achei interessante é que 10 dias atrás saiu esse estudo europeu. Então, eles fizeram em Londres, eles pegaram alguns pacientes e viram que 26% tinham essa expansão, 24% de mutação na SOD1, 4% na FUS e 1% na TARDBP. Isso tudo caso familiar. Então, o interessante é que até o ano passado se achava que a SOD1 era responsável pela maior parte dos casos, ou pelo menos que a gente conhecia. E agora viu-se que esse gene também é responsável por uma fatia muito grande dele. E na Bélgica, o que é interessante é que a expansão foi encontrada em 86% dos pacientes estudados. Claro que assim, 86% não é de um número tão grande assim, é do número de pacientes que eles tinham, mas mesmo assim é uma porcentagem muito alta. Temos também, na Suécia, foram encontradas 73% com essa mutação, na Holanda 37%, na Itália 20%. Isso serve para mostrar também que cada população tem sua característica. Então, a gente pode dizer que um gene é responsável por X% dos casos, mas isso pode variar muito de população para população. Então, no paper que descreveu primeiro essa mutação, o que eles encontraram? Caso de ELA com demência frontotemporal, e dos 229 pacientes que eles testaram com ela, 23,5% tinham essa expansão, dos casos familiares. E 9% dos casos esporádicos também apresentavam essa expansão. E, enquanto que para os outros genes, eles acharam 11,8% desses pacientes com alteração na SOD1, só casos familiares, não foi encontrada alteração nos casos esporádicos. 2,9% em TARDBP, nos familiares, 1% em esporádicos, 2,9% em FUS e 1,5% nos esporádicos.
E o que acontece? Essa expansão, ela leva à deleção de um dos transcritos que são gerados a partir desse gene. Então, esse gene ele pode gerar 3 tipos de RNA mensageiros diferentes, e um desses RNA mensageiros não é feito, que acarreta em todos os problemas. E acabam formando focos de RNA dentro da célula. Então, em vez de ser uma inclusão proteica, uma inclusão de RNA. E, por fim, esses dois, a gente não pode chamar de genes, mas esses 2 tipos de ELA que foram descritos, eles conseguiram, através dos estudos de ligação, achar as regiões que podem conter os genes. Então, foi mapeada a região 18q21 para esse tipo, e 20 da parte do telômero até o P13 para esse segundo tipo. Então, ainda se falta encontrar o gene ou a mutação que pode ser responsável pela doença. E, bom, nos casos esporádicos, os estudos que foram feitos, que nem eu falei no começo da apresentação para vocês, são feitos vários estudos com um número muito grande de pacientes esporádicos para tentar se achar fatores de risco para a doença. Mas qual que é um dos problemas com isso? É que vários estudos foram feitos, então em uma população se pega um número muito grande de casos e acha uma certa porcentagem nos pacientes e uma porcentagem muito baixa nos controles, então eles falam, não, esse daqui deve ser um fator de risco. E ao replicar esse estudo em outra população, eles veem que os dados não batem. Então esse estudo é um pouco difícil. Mas com o avanço de técnicas moleculares, como por exemplo o Genome-Wide Association Studies, o que é isso? Eles olham as variantes no genoma inteiro dos pacientes, e a partir da comparação desse estudo com outro estudo de genoma-wide de controles, busca-se achar essas variantes ou esses fatores de risco. Temos também agora uma técnica nova, são o sequenciamento que eles chamam de exoma. Então, você sequencia todos os exons, ou seja, todas as partes codificantes do nosso genoma, e a partir disso tenta-se encontrar qual seria a mutação responsável. É como se fosse uma busca pelo genoma inteiro. E, bom, mas por que assim, a mutação, quando o paciente tem a mutação, ele tem no corpo inteiro em todas as células. Por que isso acontece só nos neurônios motores? Por que são só os neurônios motores que têm esses problemas? Então, grande parte é por causa das propriedades do neurônio motor. Então, ele tem um grande tamanho celular, ou seja, ele tem que se estender da medula até o nosso pé, por exemplo. Então, ele tem longos axônios e ele tem uma grande quantidade de terminações nervosas também. E o que isso implica? Tem implicações para o metabolismo, que tem que funcionar direitinho na célula como um todo. Ele precisa de suporte pelo citoesqueleto para aguentar toda essa estrutura, e ele precisa ter as mitocôndrias dispostas nos locais corretos, porque ele tem uma demanda de energia diferente em cada local, então elas precisam estar nos locais corretos. E um dos problemas dela que a gente viu é disfunção mitocondrial. Temos também a necessidade de uma regulação da distribuição de RNA mensageiro para a síntese proteica e também o tráfego dessas proteínas de um lado para o outro. Então, esses mecanismos de transporte também precisam estar funcionando bem. Então, a partir dessas várias vias, se nós temos problema em uma delas, já acaba gerando problemas para o neurônio motor. E é isso. Se tem o meu contato, se tiverem alguma dúvida. Obrigada.